Olá, pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando. Bom, na aula de hoje nós vamos resolver as questões 16 a 20 da prova da ETEC que aconteceu dia 15 de dezembro de 2019. Na questão 16, ele dizia assim: o coração de um mamífero possui uma completa separação entre os ventrículos. Essa separação não permite a mistura do sangue venoso com o sangue arterial. O esquema refere-se ao sistema circulatório dos mamíferos. Então, nós temos aqui mamíferos, números 1, 2, 3 e 4. Percebam que 1 representa a circulação que sai dos tecidos e chega ao coração. 3 representa a circulação que sai do coração e vai para os tecidos. 2 representa a circulação que sai dos pulmões e chega até o coração. E 4 representa a circulação que sai do coração e vai para os pulmões. Sobre esse esquema, podemos afirmar corretamente que os números 1, 2, 3, 4 representam, respectivamente. Bom, então olha só, por que a resposta é letra B? Então vamos pensar, ó. 1 representa um vaso sanguíneo que chega ao coração. 2 também representa um vaso sanguíneo que chega ao coração. Toda vez que você tiver um vaso chegando no coração, você tem uma veia. Então, olha só, aquela ideia de que veia só transporta sangue venoso e artéria só transporta sangue arterial está errada, ok? Veia é um vaso sanguíneo que chega até o coração, enquanto que artéria é um vaso sanguíneo que sai do coração. Por isso que 1 e 2 são veias e 3 e 4 são artérias. Tudo bem? Agora, como que eu faço para saber o nome dessas veias e artérias? Vamos usar a intuição, melhor do que decorar, ok? Então, pensa só. A situação 2. Vamos começar pela situação 2. Na situação 2, eu tenho uma coisa que sai dos pulmões e chega ao coração. Então, se é uma coisa que sai do pulmão e chega no coração, eu estou pensando em uma veia. Veia que vem do pulmão, então é uma veia pulmonar. Então, a gente já restringe a 2 para veias pulmonares. Por isso que a gente só fica com, inicialmente, as possibilidades A, B e D de dado. Tudo bem? Continuando. Olha só o 4. 4 é uma coisa que sai do coração e vai para os pulmões. Se sai do coração, é uma artéria. Se chega nos pulmões, tem relação com pulmão. Então, é uma artéria pulmonar. Por isso que a gente tem aqui na opção 4 apenas artéria pulmonar como resposta. Então, olha só que interessante. Só de saber que 2 é veia pulmonar e 4 é artéria pulmonar, você já chega na resposta correta, ok? Certo? Então, eu não preciso decorar os nomes, mas se você conseguisse lembrar, seria melhor, ok? Só para vocês entenderem, artéria aorta é o nome do vaso que sai do coração e leva o sangue para o corpo todo. Aqui ele coloca tecidos, mas você pode pensar que é para o corpo todo. Uma dica: em mamíferos, essa artéria aorta é virada para a esquerda, enquanto que nas aves ela é virada para a direita. Tudo bem? Por fim, veias cavas, que são os vasos que chegam ao coração.
Por isso que a resposta é a letra B de bola. Tudo bem? Questão 17. A atividade pecuária possui grande representatividade na economia brasileira. Não é novidade que o Brasil possui um dos maiores rebanhos comerciais de bovinos do mundo. Bovino significa vaca. Bovino vem de boi, vaca, ok? Essa atividade gera milhões de empregos diretos e indiretos, e 20% do território nacional é ocupado com pastagens que são destinadas à criação do gado. Assim como na agricultura, a atividade pecuária se diferencia em extensiva e intensiva. A pecuária intensiva é um sistema tradicional de produção? Não. O sistema tradicional de produção é a pecuária extensiva, que é aquela pecuária em que a gente tem um grande território, que as vaquinhas ficam pastando. Muito normal da gente ver, por exemplo, quando a gente viaja para o interior de São Paulo, que você vê várias vaquinhas, umas deitadas, outras andando e pastando, com uma área assim grande para andar. Então, não é um sistema tradicional de produção. B. Tradicional de produção, novamente, está errada, pensando que eu estou falando da intensiva, tá? Se eu estivesse pensando na pecuária extensiva, aí seria tradicional de produção, com animais criados em grandes áreas, com técnicas arcaicas com o objetivo de manter a produtividade, tá? Então, a letra A, ela é uma definição da pecuária extensiva, tudo bem? Letra B, tradicional de produção, não é, novamente, né? Porque tradicional de produção eu estou pensando em pecuária extensiva e ele quer saber da intensiva. C, tradicional de produção, de novo, errada. Então, olha só, apenas olhando para o início da questão, eu já consigo eliminar a letra A, B e C. Porque o sistema tradicional de produção, ele está relacionado à pecuária extensiva e não a pecuária intensiva, sendo que a letra A é a definição da pecuária extensiva. D. Moderno de produção. Sim, pecuária intensiva é um sistema moderno de produção em que ocorrem investimentos em técnicas avançadas aplicadas nos rebanhos, tais como melhoramento genético e inseminação artificial. Correto. Por que está correto? Se você está pensando num sistema moderno de produção, você está pensando numa situação em que você não tem mais pastos enormes. Então você precisa que esse gado, que essas vacas, esses bois, eles tenham algum tipo de benefício para poder competir no mercado externo, tá? Então quais são os benefícios, né? Há um melhoramento genético, então você consegue produzir rebanhos com maior resistência a doenças, com rebanhos que são procriados com mais frequência do que seriam naturalmente, por conta da inseminação artificial, tá? Então, a gente vai ter uma produção de carne que vai ser voltada para o mercado externo. Então, ela é voltada para o mercado externo, mas ela tem um limitador do espaço. Então, você vai ter um gado confinado, você não vai ter vaquinhas pastando pelo campo, tá? Então, a resposta é a letra D. A definição melhor assim do sistema de pecuária intensiva é o que está representado na letra D. E a letra E está errada por quê? Primeiro, porque ele fala que os animais são criados soltos. E uma característica da pecuária intensiva é que os animais estão confinados, tá? E a segunda é que ele fala que a forma de suplementação é feita com fornecimento de sal comum e de sal mineral aos rebanhos. E isso não tem relação com a pecuária intensiva, e sim com a pecuária extensiva. Tudo bem? Leia o texto para responder as questões de 18 a 21. O que liga a floresta amazônica, o aquecimento mundial e você? Há muito tempo, a floresta amazônica é reconhecida como um repositório de serviços ecológicos, não só para os povos indígenas e as comunidades locais, mas também para o restante do mundo. Além disso, de todas as florestas tropicais do mundo, a Amazônia é a única que ainda está conservada
em termos de tamanho e de diversidade. No entanto, à medida que as florestas são queimadas ou retiradas e o processo de aquecimento global é intensificado, o desmatamento da Amazônia gradualmente desmonta os frágeis processos ecológicos que levaram anos para serem construídos e refinados. A floresta amazônica pode curar você. Durante milênios, os seres humanos utilizaram insetos, plantas e outros organismos da região para várias finalidades, entre elas a agricultura, a vestimenta e, claro, a cura para doenças. Povos indígenas e outros grupos que vivem na floresta amazônica aperfeiçoaram o uso de compostos químicos encontrados em plantas e em animais. O conhecimento sobre o uso dessas plantas geralmente fica nas mãos de um curandeiro, que, por sua vez, repassa a tradição para um aprendiz. Esse processo se mantém ao longo dos séculos e compõe uma parte integral da identidade desses povos. O potencial inexplorado das plantas amazônicas. Os cientistas acreditam que menos de 0,5% das espécies da flora foram detalhadamente estudadas quanto ao seu potencial medicinal. Ao mesmo tempo em que o bioma Amazônia está encolhendo lentamente em tamanho, a riqueza da vida silvestre de suas florestas também tem se reduzido, bem como o uso potencial das plantas e dos animais que ainda não foram descobertos. Questão 18. Sobre o texto, analise as afirmações. 1. O desmatamento da floresta põe em risco, para além de suas riquezas naturais, a continuidade de conhecimentos tradicionais. Sim, uma vez que a gente pensa que há um desmatamento da floresta, você tem que pensar também que existe um despovoamento desse local. Então, algumas comunidades que viviam em perfeita harmonia com a floresta e que tiravam dela apenas o que precisam, como as comunidades indígenas que são citadas aqui nesse texto, né, nessa primeira parte do texto, elas também vão perder com isso. E elas acabam perdendo, inclusive, os conhecimentos que são passados de geração em geração. Por isso que a alternativa 1 está correta. 2. Apesar da biodiversidade existente na floresta amazônica, o impacto gerado pelo seu desmatamento restringe-se às comunidades e aos povos locais? Não. A Amazônia, por ser uma floresta, apesar de que agora ela tem sido muito devastada, muito desmatada, né? E infelizmente o seu tamanho está encolhendo com uma velocidade muito rápida. Mas a Amazônia, por ser uma floresta muito extensa, ela tem efeitos em microclimas e em climas um pouco maiores, em macro-regiões. Então, a gente tem, inclusive, aqui no Sudeste, efeitos das chuvas ou da falta de chuva na Amazônia. Então, quando você tem um desmatamento dessa região, você acaba impactando tanto o microclima, ou seja, o local em que esse desmatamento aconteceu e o entorno do desmatamento, como também as comunidades que dependem desse local e até a gente aqui em São Paulo. Então, essa parte que ele coloca de restringe-se está errada. 3. A não preservação do bioma Amazônia pode acarretar impactos no clima mundial e até mesmo na pesquisa médico-científica. Sim, porque uma vez que estamos todos conectados e uma vez que a gente aqui em São Paulo sofre algumas consequências do desmatamento na Amazônia, a gente pode relacionar isso sim a impactos mundiais, porque se você for pensar que falta chuva num lugar que deveria chover todos os dias, isso tem um efeito direto no clima mundial, que se torna de uma forma indireta mais seco. Além disso, a Amazônia, por conter uma grande biodiversidade, ela é utilizada como pesquisa para muitos centros médicos e hospitalares. Então, existem muitas coisas na Amazônia, incluindo plantas medicinais e alguns animais, ou mesmo fungos, que podem ser utilizados no tratamento de doenças. Só que se a gente desmata essa floresta, você não dá tempo do cientista pesquisar sobre isso, pensando sempre numa pesquisa consciente que não vai degradar ainda mais o bioma, ok? Então,
A 3 está correta. Por isso, nós ficamos com a alternativa D, ok? Questão 19. Observe os elementos de coesão destacados no texto. Então, elementos de coesão são aqueles que a gente usa para dar um link entre as orações. Então, elementos de coesão costumam ser preposições, conjunções, ok? Analisando seu contexto de ocorrência, assim como suas funções sintático-semânticas, afirma-se corretamente que, letra A, não só é uma locução adverbial utilizada para negar a expressão os povos indígenas e as comunidades locais. Bom, isso está errado. Por quê? Não só é uma locução conjuntiva, ou seja, eu tenho a junção de duas conjunções com o sentido de uma só. Então, aqui na letra A, ele fala de locução adverbial. Então, não tem nada a ver, está incorreto, ok? Letra B. Não só, mas também, além disso, e bem como são locuções conjuntivas e expressam a ideia de adição. Sim, quando você pensa no uso do não só, mas também, você está pensando que você vai acrescentar uma nova informação, que você vai acrescentar uma nova ideia, uma nova oração. Então, está correto. Além disso, tem a mesma função, então você está pensando em acrescentar uma nova informação, bem como também. Normalmente a gente usa o além disso e o bem como quando a gente quer dar um exemplo ou quando a gente quer acrescentar uma nova ideia, ok? Então a resposta é a letra B. Mas, prova teste, a gente sempre elimina as erradas e fica com a menos pior ou com a que a gente acredita estar certa. Vamos ver as outras. No entanto, como conjunção adversativa, correto, porque no entanto tem a mesma ideia de porém, contudo, todavia, então ela tem uma ideia de oposição. Até aí tá certo. Pode ser substituída sem alterar o sentido original do período por porque. Não, porque é uma conjunção que dá uma explicação, ela é uma conjunção explicativa. Então, quando você troca uma conjunção que tem ideia contrária por uma conjunção que tem ideia de explicação, né, de explicativa, você está mudando o sentido. Então, o problema é usar essas duas conjunções sem alterar o sentido. Isso não dá, ok? Letra D. A medida que está empregada inadequadamente no texto, pois deveria expressar proporção, logo o correto seria na medida em que. Ok, vamos olhar aqui o texto, ó. No entanto, à medida que as florestas são queimadas ou retiradas e o processo de aquecimento global é intensificado. Percebam que à medida que está dando a ideia de acrescentar uma nova informação, certo? Então, na questão, ele fala que está sendo empregada inadequadamente, pois não está expressando proporção. Está errado, ela está correta. Se você olha lá no texto, ela está empregada da maneira correta, ela está dando ideia de proporção. Então, a questão D está incorreta porque ele fala que a expressão à medida que foi empregada inadequadamente, quando na verdade ela foi empregada adequadamente, ok? Por fim, letra E. Mas também exerce função de conjunção adversativa no texto, uma vez que expressa oposição em relação à oração anterior, a floresta amazônica é reconhecida. Então, olha só, a conjunção mas sozinha, ela tem a ideia de conjunção adversativa. O problema é que quando você acrescenta o também, você está dando uma ideia de somatória, de somar algo. Então, neste caso aqui, a locução conjuntiva mas também não vai exercer uma função adversativa, ela não vai ter a ideia adversativa, ou seja, de oposição, e sim uma ideia de somar, de acrescentar. Por isso que essa alternativa aqui está incorreta. Tudo bem? Então, a resposta é a letra B.
Questão 20. A função referencial ou informativa, predominante no texto apresentado e uma das mais frequentes no cotidiano, tem por objetivo informar o leitor. Então, a gente tem que lembrar que existem várias funções da linguagem, né? Uma delas é a função referencial ou informativa, que a gente costuma encontrar em textos jornalísticos, em livros didáticos. Então, a gente costuma usar esse tipo de linguagem quando a gente quer passar uma informação para alguém. Normalmente, essa informação, ela não vai estar com a sua opinião, né? Porque ela vai ser baseada em dados científicos, em dados estatísticos. Um texto, por exemplo, de informativo, a gente pode pensar que é quando você vê uma matéria no jornal, né? Obviamente que tem uma opinião por trás de quem escreveu, só que essa opinião ela tem que ser muito reduzida, ela tem que ser minimizada. O ideal, o melhor dos mundos, seria que aquela notícia tivesse apenas os dados constatados, sem nenhuma informação da opinião de quem a escreveu, ok? Bom, então vamos ver. Para alcançar seu intento, ou seja, seu propósito, o seu objetivo, o autor recorre a determinadas construções linguísticas, tal como a variação entre verbos no presente do indicativo. Presente do indicativo é o presente que a gente costuma conjugar. Então, eu estudo, eu leio, você lê, e verbos no presente do subjuntivo. Presente do subjuntivo é quando você usa uma ideia de possibilidade. Então, que eu estude, que eu me organize, que eu leia. Então, essas formas, elas indicam uma possibilidade. Por isso que a gente usa o presente do subjuntivo, a conjugação no presente do subjuntivo, com a finalidade de discernir entre dados concretos e hipotéticos sobre a floresta, respectivamente. Então, vamos voltar no texto e ver se existem realmente verbos no subjuntivo. Bom, quando a gente volta aqui no texto e faz uma nova leitura, a gente percebe que não existem verbos no presente do subjuntivo. Então, não existem verbos aqui que dão uma ideia de incerteza, uma ideia de possibilidade no presente do subjuntivo, ok? Então, a letra A está incorreta porque ele fala que há uma utilização de verbos no presente do subjuntivo. Letra B. O uso de verbos no presente e no pretérito perfeito do indicativo. Então, olha só, presente do indicativo, conjugação normal que a gente costuma usar. Eu ando, eu como, eu falo, eu estudo. E pretérito perfeito. Pretérito perfeito é aquele que a gente fala eu comi, eu fiz, eu estudei, eu falei, tá? Do indicativo para retratar a realidade atual da floresta e seu uso tradicional no preparo de medicamentos, respectivamente. Sim, porque se você está usando o verbo no presente, você está pensando na realidade atual. E o pretérito perfeito, você está falando de um uso tradicional, de uma coisa que sempre se fez, tá? Bom, vamos ver as outras alternativas. Letra C. A recorrência de verbos no imperativo e de vocativos direcionados ao leitor, a fim de alcançar sua adesão ao processo de preservação ambiental. Não. Verbos no imperativo são aqueles verbos em que a gente costuma dar uma ordem ou um conselho. Então, se alguém virar para você e falar estude, leia, faça, isso são verbos no imperativo. Agora, vocativo é quando você tem a situação de alguém falando com você. Então, por exemplo, quando alguém vira e fala assim: oi, tudo bem? Então, tem lá, oi, vírgula, tudo bem. Esse oi, ele é um vocativo. Então, o vocativo, ele é muito comum quando você tem uma conversa com o leitor. Por exemplo, há um tempo atrás, o doutor Drauzio Varela fez uma visita, né, a um presídio, a uma penitenciária, e ele teve uma fala que acabou se tornando um meme, né, que ele foi muito empático e solícito com uma das prisioneiras e falou algo do tipo: saudade de ser abraçada, né, minha filha?
Então, essa parte, né, minha filha, é um vocativo, porque ele estava se relacionando à mulher com que o Drauzio Varela estava falando, tá? Então, isso é um vocativo. Quando você fala com alguém e coloca essa palavra. A gente não observa vocativo nesse texto que nós lemos, tá bom? Por isso que, como não existem verbos no imperativo e nem a presença de vocativos, a letra C está incorreta. D. O uso predominante, ou seja, a maioria, de linguagem denotativa. Então, linguagem denotativa é aquela linguagem literal. Quando você fala o céu é azul, você não está tendo nenhuma metáfora, você não está criando uma outra figura, você não está falando de maneira figurada, você está falando de maneira literal. Você olhou para o céu e ele é azul, ok? Ou ele está azul, ok? Agora, quando você fala para alguém, você é linda como uma flor. Você não tá falando que a pessoa é uma flor de verdade verdadeira. Você tá falando que ela é linda como uma flor no sentido figurado. Você está usando a beleza natural das flores, o perfume natural das flores, ou até mesmo os espinhos das rosas, né? Para tentar elogiar ou até criticar uma pessoa. Então, neste caso, a gente estaria usando uma figura de linguagem, né? Uma metáfora, uma comparação e tal. Então, não seria um sentido literal, seria um sentido figurado. No caso do texto que nós lemos, como ele se trata de uma matéria jornalística, com o sentido de informar sobre um determinado assunto, a gente vai ter o uso predominante, sim, de linguagem denotativa. O problema é que ele coloca que há uma construção de narrativas. Então, o texto que nós lemos não é uma narração, ele não está contando uma história. Ele está fazendo um texto que tem argumentos, então ele é um texto argumentativo e não um texto narrativo. Por isso que a letra D está incorreta. Letra E, o uso predominante da linguagem conotativa. Não, está errado. Linguagem conotativa é a linguagem figurada, é a linguagem com uso de figuras de linguagem. Então, ela não está presente quando o texto tem a função de informar. A gente costuma usar a linguagem conotativa quando a gente quer falar sobre emoções, quando a gente quer falar sobre sentimentos, quando a gente quer fazer um elogio, tá? Bom, pessoal, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou dessa aula, se inscreve aqui no meu canal e dá um curtir no vídeo, tá bom? Beijo para vocês. Tchau, tchau.